Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos aos nossos estudos, que neste trimestre tem sido uma lição falando sobre Cristo Jesus nas Escrituras, e estamos na lição de número 3. Lembrando que os nossos estudos são para a Escola Bíblica Dominical, com este assunto de Cristologia Bíblica. Uma lição que é para a classe de jovens e de adultos. Sendo esta a lição número 3, o título é A Divindade de Cristo. E falando da divindade de Cristo, vamos seguir este estudo segundo o nosso esboço, dividido em 3 subtítulos, que são a divindade de Cristo na lei e nos profetas. O segundo subtítulo, a divindade de Cristo nos evangelhos, e finalmente a divindade de Cristo e suas implicações. Apresentamos como proposta de texto áureo a palavra de Colossenses capítulo 2, o verso 9, que diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, a plenitude das coisas de Deus estava em Jesus. Por isso que também está escrito que Jesus foi ungido, não com medida, mas entendamos, com a plenitude do Espírito de Deus. Mas foi ele ungido do que todos os seus companheiros. Considerando que a nossa leitura bíblica está no capítulo 1 de Hebreus, nos 8 primeiros versos esses que queremos ler neste momento. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 8. O que encontramos aqui são esses registros. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem.
E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aí está então as colocações iniciais de Jesus ser a expressa imagem de Deus, resplendor da sua glória, e alguém a quem o próprio Deus chama de Deus, conforme a expressão do verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E assim, considerando essa nossa lição, vamos já para a introdução, o primeiro texto que temos em tela e que nos diz: na lição de hoje, nos dedicaremos a estudar um dos aspectos mais fundamentais e exclusivos da cristologia bíblica e, por conseguinte, de todo o edifício da doutrina e fé cristã. Não é possível confessar, crer ou anunciar o verdadeiro Cristo sem reconhecer que os méritos infinitos de sua obra, as excelências incomparáveis da sua pessoa e a honra, glória e louvor rendidas eternamente ao seu santo nome são devidas precisamente ao fato de ele ser uma pessoa divina. Em outras palavras, o Filho unigênito de Deus. Ou seja, a divindade de Cristo, Cristo Jesus é Deus, conforme a expressão que já estudamos em lição anterior, do Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois complementa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim, consideremos que o Jesus que nossos apóstolos, naquele século, naquele milênio, aquele tempo que Jesus esteve aqui na terra, tratavam com ele, viam, conversavam, como aquele que era tocável com as suas próprias mãos, mas ao mesmo tempo, estando em carne, era o unigênito Filho de Deus, ou seja, alguém gerado na mesma natureza de Deus, e não uma criação à parte, não, mas geração. Por isso é importante considerarmos Jesus é chamado o único gerado por Deus. E quanto a todos os seres viventes, as criaturas que ele quis dar vida. Ou seja, também em Gênesis capítulo 1, almas viventes. Mas vamos para o primeiro subtítulo, que tem esse título ou esta designação: a divindade de Cristo na lei e nos profetas. Considerando a lei, o Pentateuco, os escritos de Moisés e os profetas, vários escritores nas Escrituras, como também muitos em Salmos. Mas o texto primeiro que temos em tela, de um primeiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, nos diz assim, passamos a ler: são inúmeras as passagens do Antigo Testamento, particularmente dos profetas, que anunciam que a natureza e o caráter do Messias seriam tais que ele não poderia ser apenas um homem perfeito, mas uma pessoa divina. Assim é que Jesus e os apóstolos retomam muitas dessas passagens, tanto para comprovar que as promessas messiânicas haviam se cumprido, como também para elucidar muitos aspectos da natureza
e obra de Cristo, dentre eles a sua divindade. Na verdade, antes mesmo dos profetas, encontramos os primeiros registros bíblicos, importantes indicações neste sentido, das quais destacamos, por exemplo, o fato de Deus ter deliberado sobre a criação do homem, juntamente com alguém que não poderia ser uma criatura, porque iniciava-se a criação, não poderia ser uma criatura, continuamos a ler o texto, mas uma pessoa igualmente poderosa para criar, como também perfeita para expressar a imagem de Deus, cuja semelhança foi impressa no homem. Esse alguém não era outro senão o Verbo, que estava com Deus no princípio, que era Deus e que criou todas as coisas, isto é, Cristo Jesus, o seu unigênito. Aí temos a lembrança de passagem, algumas delas já podemos ter visto nas primeiras duas lições, como em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, quando se declarava ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nesta colocação na primeira pessoa do plural. Ou em João, no capítulo 1, que já fizemos menção aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nele estava a luz, que é a vida dos homens. E depois em Colossenses, capítulo 1, lembremos desta passagem importante, quando nos versos 15 e 16 podemos ler, falando de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aí está, alguém na igualdade de Deus, e assim ninguém mais do que o próprio unigênito de Deus, que com ele faziam toda a obra da criação, e que era para esse mesmo primogênito, ou unigênito. Passando a um segundo parágrafo, um segundo texto que agora também está em tela, podemos ler, quando nos voltamos para os profetas de caráter messiânico e sua interpretação, chama-nos a atenção o fato de que um dos argumentos comprobatórios mais contundentes acerca da divindade de Cristo está na afirmação de que ele seria o Filho de Deus. Não foi a Davi e nem aos anjos que Deus disse, tu és meu filho, mas àquele que provou pela sua ressurreição, ser este filho ao qual Deus constituiu rei de toda a criação e ao qual, portanto, todos devem beijar, isto é, curvar-se em adoração ou submissão, ou do contrário sofrerão a sua ira, tendo todas essas prerrogativas divinas. O Cristo também é chamado propriamente de Deus e Senhor. E o fato de a Escritura prever que ele nasceria de mulher e seria descendente de Davi, de modo algum, obscurece a sua filiação divina, nem permite afirmar que o Cristo seria apenas um homem, mas antes nos mostra a maravilha do propósito de Deus, que
escolheu manifestar-se pessoalmente a este mundo, de tal modo que a glória da sua divindade não passaria despercebida aos homens. Ou seja, Jesus não é um homem somente, ele é homem, como também nele também está a natureza divina. Aí a simples expressão que vemos nas Escrituras, quando Maria foi alertada da missão que lhe estava sendo confiada de ser a mãe daquele que seria o Salvador do seu povo. E ela dizendo, não conheço o varão, ou seja, não tinha sido entregue ainda a um homem, e nem foi para a geração de Jesus. E o anjo claramente lhe diz, virá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso fez uma coisa simples, fecundou o óvulo de Maria, de onde temos a parte humana em Maria e a parte divina em o próprio Deus, o seu Espírito operando como desde o princípio da criação. E assim nós temos muitos textos bíblicos, como o Salmo 2, nos versos de 6 até 12, quando ali se descreve claramente que Deus falou, que os homens ficam disputando alguma coisa, disputando liderança, mas a liderança total, absoluta sobre tudo está em seu Filho, que ele gerou. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E avisa a todos os juízes e os demais homens da terra, deixem-se instruir, submetam-se àquele que é constituído por Deus, antes que as coisas não venham ser mais de uma oportunidade, mas sim de um juízo por resistirem, não aceitarem aquele que é a autoridade máxima em todo o universo, nas coisas visíveis e invisíveis. Depois Mateus capítulo 22, verso 41 a 45, quando também, agora o próprio Jesus, conversando com o povo que lhe questionavam sempre, alguns com más intenções, outros para saber mesmo, e Jesus agora faz o contrário, pergunta a eles de quem o Messias seria filho. Aí todo mundo, de Davi. Pois é, aí Jesus pergunta, como de Davi? Se Davi, profeta de Deus, em espírito, proclamou bem claro, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Aí Jesus pergunta, como seria filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Muito bem, e acabamos de ver em Hebreus capítulo 1, no capítulo 1, verso 8, quando ali estava colocado, quando Deus diz a respeito do seu próprio Filho, e nós destacamos isso, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E o verso 9 complementa, amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Pronto, aí está mostrando aqui na palavra, expressão essa que é também de Davi, e que o escritor de Hebreus utiliza, mostrando que o Messias seria Deus. Aí, como filho de Davi, mas sabemos que veio na descendência de Davi pela operação, conforme profetizado aqui aponta-se, Isaías capítulo 7, o verso 14, quando diz que Deus daria um sinal, a virgem conceberia e daria à luz um menino, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus
conosco. Como também Isaías, no capítulo 9, naturalmente, passagens dessas importantíssimas das Escrituras, que nessa nossa lição deste trimestre vão estar continuamente sendo repetidas. O verso 6 diz para nós: porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte, olha aí, Pai da Eternidade. Então, o que nasceria daquela virgem é justamente alguém da natureza divina, bem colocado aqui. Em Lucas capítulo 1, versos 30 e 35, é o que já temos falado anteriormente, quando se considera o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, e o dito do anjo Gabriel bem claro para ela: para Deus não tem impossível. Ela não tinha um companheiro, um esposo, mas Deus faria sim que ela viesse a estar em gestação daquele que o próprio Deus veio a fecundar em seu ventre. E finalmente em João Evangelho, no capítulo 1, verso 14, a declaração do evangelista: e nós vimos a sua glória. Sim, nós vimos, cheio de graça e de verdade, como unigênito de Deus entre os homens naquele tempo. Muito bem, passando para um terceiro parágrafo e um terceiro texto em tela, aqui se nos diz assim: consideremos ainda que as Escrituras descrevem a redenção do povo de Deus operada pelo Messias como uma tarefa de proporções que nenhum ser humano jamais seria capaz de realizar. Nenhum homem pode resgatar o seu próximo. Primeiro, porque cada um deve responder pelos seus próprios pecados. Segundo, porque como todas as almas pertencem a Deus, somente Ele, Deus, tem o direito de resgatá-las. Assim, para operar a redenção do povo de Deus, o Messias deveria não apenas ser puro e inocente, nada devendo à lei, mas também deveria ter o direito de propriedade sobre os homens, para que pudesse como que comprá-los de volta do pecado, resgatá-los. E ambas as condições são preenchidas por Cristo, na medida em que ele seria uma pessoa divina, para que assim esta obra de redenção e seus frutos de justiça, de paz e tantas outras coisas pudessem ser atribuídos à operação do próprio Deus. É o que nós vemos nos profetas, em especial em Isaías, quando Deus diz que Ele mesmo faria a nossa redenção. E depois, quando por João Batista é anunciado, Jesus é o Cordeiro que Deus deu para tirar os pecados do mundo. Mas continuemos, e aqui outra vez apresentamos textos bíblicos nesta palavra da divindade de Cristo na lei e nos profetas. Considere, professor, que vai usar esse nosso material, que temos muitos e muitos textos bíblicos. Encheríamos praticamente esta tela de versículos. Damos alguns por sugestão, mas cada um está livre para procurar outros textos mais. E aqui, nessa nova proposta de textos, temos o Salmo 49, quando nos versos 6, 7 e 8,
nos dizem algo referente ao nosso assunto. 49, 6, 7, 8. 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, a palavra que temos no Salmo, palavra também que é de Salomão, não vamos esquecer disso, resgate de uma alma é caríssimo demais, esgotaria os recursos de todo o mundo, ou também do universo, para resgatar uma alma que fosse. A ofensa a Deus é muito grave, pelo que para propiciar isso tinha que ser algo muito especial, e nada da criação, porque a criação foi Deus que fez, e propiciaria o homem a sua situação ruim diante de Deus que criou tudo, com a coisa que Ele mesmo criou? Não, por isso o próprio Deus teve que enviar seu Filho unigênito. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, diz bem claro para nós, ou seja, todas as almas são de Deus, todos os seres viventes são de Deus, e todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Por isso o verso 4, além de dizer que todas as almas são de Deus, diz também: a alma que pecar, essa morrerá. E como cada um tem a sua própria falha, a sua própria transgressão, a sua morte seria em consequência do seu próprio pecado, e nunca caberia mais alguém para satisfazer a justiça de Deus. Mas continuemos em Isaías, por exemplo, no capítulo 43, quando Isaías, falando da disposição de Deus a favor do homem, quando começa o Isaías 43, com palavras assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te remiu ou formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Também capítulo 51, quando Deus avisa, tudo isso que foi criado, tudo isso vai passar. Sim, passar, deixará de existir. E no verso 3 diz: porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares desolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Éden, e como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. 4. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como um mosquito,
mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada. E ainda em Isaías 54, o verso 5 diz bem claro: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Aí está a colocação para nós das coisas de Deus. Deus mesmo dizendo: eu mesmo vou te remir. Tudo pode se acabar, mas a minha salvação nunca. Aí a expressão que todo aquele que será salvo terá a vida eterna. Aí é com Deus, nos lugares da sua habitação. E assim, continuemos, e nessa lição 3, a divindade de Cristo, vejamos agora a divindade de Cristo nos evangelhos, como um segundo subtítulo. E temos também aqui um primeiro parágrafo, texto esse que está em tela, e que nos diz: os evangelistas deixam ainda mais claro aquilo que nos profetas já era uma verdade inequívoca, que o Messias é divino, ou o Filho de Deus. E isso eles fazem de diversas maneiras, seja no relato dos acontecimentos da vida de Jesus, ou nos testemunhos colhidos daqueles que viram e creram nos seus sinais. Mas é quando analisamos o teor das palavras do próprio Cristo que encontramos os maiores testemunhos da sua divindade. Primeiro, porque ele sempre fala do seu relacionamento com Deus como de um filho com o seu pai, compartilhando de tão profunda comunhão e concordância de vontade, que tudo o que Cristo faz ou diz, ou que Jesus faz ou diz, não considera ser propriamente seu, mas de Deus, de quem havia recebido e com quem havia aprendido. Assim, ao afirmar ser o Filho de Deus, Jesus queria dizer que era essencialmente igual a Deus, de maneira que somente um conhecia perfeitamente o outro, e conhecer a Cristo era o mesmo que conhecer a Deus. E, embora por um momento tivesse deixado a glória pré-existente desta comunhão que desfrutava com o Pai, bem sabia ele que esta união, a ela, retornaria em breve. Esta é a razão pela qual Jesus se apresentou ao mundo, não apenas como um grande mestre ou profeta, para que outros creiam em Deus através dele, mas antes exortava seus ouvintes a vir ou crer nele mesmo, porquanto somente nele encontrariam o quanto buscavam e esperavam de Deus para a eterna satisfação das suas almas ou a vida eterna. Então observe bem essa colocação nos evangelhos. Jesus fala constantemente do Pai. E é aquele ponto, num resumo de todo esse texto, quando ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve o Pai, porque as minhas palavras não são minhas, são do Pai. E quem vê as obras que eu faço, não são obras que eu faço, mas a que o Pai faz. E ele tão somente é o intermediário de fazer tudo aquilo. Ou em plena obediência, numa comunhão muito íntima com o próprio Deus, e ele fazia sabendo que era o que o Pai queria que fosse feito. E assim, olha quantos textos podemos estar apresentando neste assunto
de agora a divindade de Cristo nos evangelhos. Temos textos em João, temos texto em Mateus, ou seja, todo o evangelho de João é uma riqueza enorme de testemunhos a respeito de Jesus. Vejamos alguns casos, como João 5, no verso 16 até 19, vejamos, que encontramos aqui que Jesus testifica. E diz assim: e por essa causa os judeus perseguiam Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir ao Pai, porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. De fato, Jesus falava claramente ser filho de Deus e de ter uma plena comunhão com Ele, e o que fazia era de acordo com o Pai, obedecendo às suas ordens. Isso incomodava demais os que estavam ouvindo a Ele, principalmente os escribas e fariseus, mas aqueles que não ouvem, observe quantos testemunhos nós temos apontado aqui neste texto em tela, que apresentam diversos capítulos e versos do livro de João e Mateus. Em todo o tempo temos esta situação. Portanto, professor que for usar esse material, observe quantos versículos que temos para podermos estar escolhendo alguns. Deixe-me falar ainda de João capítulo 14, verso 1 até 3, quando nós temos Jesus dizendo claramente sobre esse assunto dele e o Pai. Começa o verso 1 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Observe, Jesus testificava do Pai, testificava que eles criam em Deus, e agora ele diz: creiam também em mim, como filho de Deus, e naturalmente Deus. E assim continua: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí, Jesus saiu daqui, foi levado às alturas, foi ao trono de Deus, e lá mesmo o próprio Pai disse: assenta-te à minha direita. Mas ele dizia também, ele iria e voltaria outra vez, não é muitas vezes não, outra vez, uma vez, e levaria os seus para estarem juntos eternamente. Ou seja, ele tem as mesmas prerrogativas de Deus, o Criador de tudo, e que agora estaria transmitindo aos aprovados entre os homens na manifestação do juízo no último dia. Já anunciado, sim, passaria a eles a vida eterna e com eles estariam para sempre nos lugares celestiais. Portanto, professor que usar esse material, além desse texto, tem muitos outros. Fique à vontade para procurar textos que venham argumentar e mostrar a divindade de Cristo nos evangelhos e ele mesmo dizendo sobre isto. Mas continuando mais um pouco,
Num segundo parágrafo, um segundo texto que estamos colocando em tela, diz também assim: dos muitos testemunhos encontrados nos evangelhos, temos o do próprio Deus, que testificou do seu amor e propósito de glorificar o Filho. O primeiro testemunho do próprio Deus. Continuando, o de João Batista, que testificou da divindade de Cristo ao declarar a precedência e superioridade daquele que viria após si. Dos discípulos, que por sua vez confessaram ser Jesus, o Filho de Deus, Rei de Israel e Senhor, porquanto viram nele a glória divina de uma pessoa cheia de graça e de verdade. E se muitos não viram essa beleza e formosura divina, foi por causa da dureza dos seus corações e do seu amor pela glória deste mundo. Porque Jesus chegou a dizer que muitos ouviam a ele, viam os sinais e entendiam que ele era o Cristo, mas, amando o presente século, preferia que ele morresse e eles ficassem com aquela vida cotidiana de um povo de Israel, chamando-se povo de Deus. Povo de Deus que rejeitou o seu próprio Deus, é o que aconteceu depois e está testificado e podemos conferir nos dias de hoje. Rejeitados foram pelo próprio Deus, como eles o rejeitaram. E aqui temos muitos outros termos. Primeiro, o testemunho, vamos dizer assim, do próprio Deus. Em Mateus, capítulo 17, lembrem-se que há lugares em que Deus faz ouvir a sua voz, em particular nesta lição, testificando o seu próprio Filho. Observem no capítulo 17, na transfiguração, um assunto bem conhecido. Jesus levou alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele em separado das multidões. E aconteceu de ter uma transfiguração. O Jesus carne e osso que eles seguiram para a oração, aí mudou-se numa grandiosidade de resplendor divino, e ali houve alguma coisa, mas o importante que eu quero destacar, que no verso 5 temos: e estando ele, Pedro, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz ou tenho prazer. Escutai-o. Pronto, aí está o próprio Deus dizendo para escutar ao Filho, a Jesus. E isso para Pedro, Tiago e João. Mas bonito também temos quando em João, no capítulo 12, é o próprio Deus outra vez testificando de seu próprio Filho, nos versos 28 até 30. Aqui está um acontecimento que precisamos estar observando. Primeiro, chegam alguns gregos, gente gentílica, e vem até Israel, e vem até os discípulos, e dizem para ele: queremos ver Jesus. Ou seja, a notícia de Jesus, o Messias, aquele que era cheio de graça e verdade, aí foram até Jesus, dizendo: Jesus, tem uns gregos aí querendo vê-lo. Pronto, aí Jesus vai dizer que, pronto, ele veio para proclamar a Deus e a redenção de Deus para o mundo, e isso já estava acontecendo, porque as notícias estavam chegando longe, a povos longe na distância, e longe porque eram mais filósofos e outras coisas mais do que religiosos, ou se eram religiosos, perdidos em tanta religião, como Paulo chegou a dizer,
que eles eram tão religiosos que tinha Deus para tudo, até um Deus que poderia existir e que eles não conheciam. Um altar para o Deus desconhecido. Aí Jesus disse, pronto, o nome de Deus, a redenção, está sendo anunciada longe. E Jesus usa uma liberdade de dizer desta forma, no verso 28. João, capítulo 12. Vou ler o verso 27 também. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Aí Jesus muda a palavra, verso 28. Pai, glorifica o teu filho. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, Deus testificava de Jesus como sendo aquele que tinha glória com ele no passado, e a quem ele, Deus, glorificava como sendo o seu Messias. Pronto. Aí é o próprio Pai testificando o Filho com pessoas deste mundo, primeiro discípulos e depois com a multidão toda reunida. Alguns não compreenderam a voz, a mensagem, pensaram que era trovão, mas ouviram a voz de Deus. Que diríamos mais? Testemunho também, em João capítulo 1, versos 6 a 8, que é palavras que nós temos estudado que testificam exatamente como João Batista testificou, dizendo que ele não era o Cristo, ele anunciava o Cristo. E aí temos versos 6, 7 e 8, o verso 15 também, que ele chegou também a dizer que importa que ele cresça, ou ele é maior do que eu, importa que eu diminua, e versos 29 a 34 de João, no capítulo 1, quando ele, João Batista, testifica de forma bem clara e sem equívoco algum, ao dizer para os seus discípulos, desta forma, João viu a Jesus, verso 29, Jesus que vinha para ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ou seja, João Batista nasceu na carne primeiro que Jesus, mas ele está dizendo que Jesus é antes dele, é o princípio, como disse João Evangelista. Continuando, testemunho dos apóstolos, dos discípulos, e no quadro de textos que estamos propondo, temos Mateus capítulo 16 e o verso 13. Até 17, que diz para nós: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Os discípulos de Jesus estão dizendo:
que o povo diz que Jesus é um desses profetas. Muito bem. Verso 15. Disse-lhes ele, Jesus falou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pronto. É o testemunho de João Batista. Não, quero dizer, no caso dos discípulos de Jesus, começando com Pedro. O mesmo Pedro, sempre rápido para estar falando alguma coisa, afoito em muitas oportunidades. Mas também foi ele que falou gloriosamente quando Jesus disse: vocês não querem também ir embora? Quando alguns desistiram de acompanhar Jesus. E Pedro disse bem claro: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. Testemunho de Pedro, dos discípulos. Mas consideremos também a passagem que nós temos em João capítulo 20, nos versos 63 em diante. João capítulo 20. Verso 26 até o verso 29. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé, primeiramente, incrédulo de que Jesus tivesse ressuscitado, e quando Jesus aparece no meio deles, Jesus já cobra ele: você não queria me ver para crer? Aí ele cai em si e chama Jesus de Deus seu e seu Senhor. Testemunho aqui no caso do chamado incrédulo Tomé. Era incrédulo até agora, agora está crendo. E podemos dizer também, finalmente, nós temos outros que testificaram de Jesus, e tem vários testemunhos nas Escrituras sobre isso. Mas queremos agora apontar que, de fato, há uma cobrança de Jesus quanto a isso. Porque se alguns criam, entretanto outros resistiam. Agora João, no capítulo 12, os versos 37 e seguintes: ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: o Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. E o verso 42 continua: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus,
para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então é isso. Muita gente reconhece, mas prefere se dizer incrédulo ou não crer, como se isso fosse uma grande coisa e uma vantagem. Negar a existência de Deus e de uma obra em Cristo Jesus, naquele século, naquele milênio, que até hoje está ainda por todo o mundo. Porque ainda até hoje, no nome de Jesus, milagres ainda acontecem. Prodígios, sim, existem acontecendo por aí. Porque o nome de Jesus foi invocado e ele fez acontecer. Mas vamos passar à frente. Depois desse assunto da divindade de Cristo na lei e nos profetas e agora nos evangelhos, nós temos o último subtítulo aí, o terceiro, a divindade de Cristo e suas implicações. E num texto só, um parágrafo só, o texto que está em tela, que nos diz: como afirmamos na introdução, não é possível entender a importância de qualquer aspecto da obra de Cristo Jesus sem reconhecer a sua divindade. A essência do Evangelho está no fato de que o próprio Deus, invisível e jamais visto por homem algum, manifestou-se ou foi revelado ao mundo através de seu Filho, que é a sua imagem perfeita, não no corpo ou aparência física, mas na forma como a graça, a verdade, a justiça e a vida se expressaram abundantemente através das palavras e as obras de Cristo Jesus. A pretensão de conhecer-se e a chegar a Deus sem Cristo constitui-se, portanto, em idolatria, pois é impossível conceber corretamente o Pai sem imagem da sua pessoa expressa no Filho. Isso significa, então, que a Cristo foram concedidas todas as prerrogativas divinas sobre a criação, como, por exemplo, poder e autoridade nos céus e na terra, para que todos os seres viventes o adorem e confessem o seu senhorio, a exaltação do seu nome acima de todo nome, para a salvação de todo aquele que o invocar, o seu reinado sobre a criação, até que todas as coisas sejam reconciliadas com Deus através dele, e todos os inimigos submetidos aos seus pés. Quando então Cristo entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. E é algo semelhante ao que Jesus mesmo disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quem é esse mim? É Cristo Jesus, que é porta, que é caminho, que é vida, que é verdade. É aquele que leva-nos a Deus. E a verdade maior, na pregação simples que ele mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou no outro lugar, que a vontade do Pai é que ele ressuscite a esses que nele creem. Deus quer que Jesus ressuscite a esses que nele creem naquele último dia, no dia do juízo final. E para isso, esta implicação da divindade de Cristo, nós temos muitos outros versículos, que apontamos alguns aqui como referência, lembrando também que já temos alguns textos que já apresentamos, como que em Cristo Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade de Deus. Ou também em João capítulo 1, o verso 18, quando se disse assim:
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, Jesus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E lembramos daquela palavra, quando ele disse: quem vê a mim, quem ouve a mim, vê e ouve ao Pai. Porque ele nada fazia e nada falava, senão aquilo que o Pai lhe dava para sim fazer ou falar. E temos uma palavra bonita, boa, em 1 Timóteo capítulo 3, que também aconselho e deixo como proposta para aqueles que ministrarem esta lição. No verso 16 do capítulo 3 da primeira carta desse Paulo a Timóteo, quando se diz no verso 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, da misericórdia de Deus. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Como também temos mais alguma passagem, e digamos em João, na carta de João, primeira carta, no seu capítulo 5, e que diz bem claro também para nós sobre isto. Nos versos 11, 12 e 13. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Crendo na divindade de Cristo, a implicação é esta: ter a vida eterna. E Deus vai fazer isso. Apontamos também Filipenses capítulo 2, verso 9 até 11. É um texto que é até mais amplo ali em Filipenses capítulo 2, falando de Jesus, que ainda que sendo Filho de Deus, obedeceu exatamente em tudo ao seu Pai. Deus mandou o Filho obedeceu plenamente, perfeitamente, tudo, até a situação vergonhosa da morte de cruz, ou está na carne, uma situação tão abaixo da glória dos anjos, mas porque ele cumpriu, obedeceu tudo até morte de cruz, para a nossa remissão, pronto. Deus o exaltou soberanamente, para que o seu nome estivesse acima de todos os nomes, quer seja nos céus, quer seja na terra. Ou seja, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ainda que hoje muitos até, vamos dizer assim, não respeitam o nome de Jesus, mas no juízo final nós veremos que, ao comparecer toda a humanidade diante do trono de Deus para o juízo final, todos os joelhos se dobrarão, porque é uma situação poderosíssima da presença do unigênito de Deus e o seu poder, santidade, e a dívida que muitos homens terão para com ele vai fazê-los estremecer e prostrar-se diante dele naquele momento final. Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 14, ali também nós vemos a plenitude dos lugares celestiais, todos os seres nos lugares celestiais, como os querubins que assistem a Deus, os 24 anciãos e toda a plenitude angelical se prostrando e confessando que Jesus é digno de honra, glória, poder, majestade para sempre, porque com seu sangue comprou para Deus a todos os seres viventes. Eu prefiro concluir o terceiro subtítulo, a divindade de Cristo e suas implicações, lendo o texto em si, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 até o verso 28. E assim está escrito: depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus, o Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Aí está a implicação muito bonita de que Jesus é sim a porta, o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o propósito mesmo desse Jesus que ganhou todo o poder nos céus e na terra, Ele mesmo faz questão de levar ao Pai e apresentar, entregar a Ele todas as coisas, porque Ele quer que o Pai seja glorificado em tudo. Muito bonito essa atuação de Jesus, não querer ser o grande como se fosse algo de propriedade dele, mas ele entende que muito melhor é estar de volta no Pai, com o Pai ser um. Aí, essas palavras são, depois do que tem que acontecer na terra, pronto. Deus o Pai será glorificado em seu Filho. Mas, assim estamos concluindo o nosso estudo desta lição número 3, a divindade de Cristo, quando consideramos Cristo Jesus nas Escrituras, a cristologia. E a nossa conclusão em texto está aí em tela e diz: as Escrituras são claras em demonstrar a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus, e esta verdade recebemos com grande alegria e satisfação, pois a partir dela temos a certeza de que, tendo o Filho em nossos corações, temos também o amor do Pai, que o enviou e ama aqueles que o amam. E, de certa forma, a expressão do Salmo 2, sujeitai-vos ao Filho. Ou seja, o sujeitar-se ao Filho é concordar com Deus, o Pai. E amando o Filho, o Pai também nos ama pela consideração que temos com seu Filho, aquele que é o seu unigênito. E nesta lição, portanto, lembremos que tivemos o desenvolvimento nos subtítulos. 1. A divindade de Cristo na lei e nos profetas. Segundo subtítulo, a divindade de Cristo nos evangelhos. O terceiro subtítulo, a divindade de Cristo e suas implicações. Lembrando que o texto áureo proposto está em Colossenses capítulo 2, o verso 9, que diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela.
Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.